Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Olha, o Reginaldo Leme participou de um podcast há algumas semanas, o podcast Motorgrid Brasil, e ele foi questionado sobre as transmissões, né, os direitos de transmissão que permanecem na Band até esse ano de 2025, mas nós teremos ainda nesse ano a negociação, né, para o próximo ciclo de transmissões da principal categoria do automobilismo mundial. E o Reginaldo Leme foi sincero, foi consciente na resposta. Eu vou colocar o áudio para você, não vou colocar a imagem por questão de direitos, mas vou colocar aqui o áudio do Reginaldo Leme respondendo sobre os direitos de transmissão. Ele fala também da cobertura que a TV Bandeirantes faz, que é bem diferente do que a Globo fazia. E também fala, né, sobre a equipe esportiva da Globo, né? Foi questionado se a Globo hoje tem uma equipe esportiva, né, para transmitir a Fórmula 1, e também se ele aceitaria, né, um convite do Plim Plim, né, para voltar às transmissões da Fórmula 1 na Rede Globo. Então vou colocar o áudio para você, e esse áudio revela muita coisa, né? Preste atenção aí. Então, os boatos dizem que a Fórmula 1 voltará para a Globo ano que vem. Aí nessa pergunta do Fábio aqui, eu tenho duas a fazer. Hoje, vamos supor que a Fórmula 1 não vai acontecer, mas deu um piripaque, amanhã tá na Globo. Já nessa temporada. A Globo tem equipe para a grandeza que a Fórmula 1 tá hoje? E segunda pergunta, você acha que realmente vai? E terceira, se fosse, você acha que a Globo chamaria a equipe toda de volta? Fácil de responder. Primeiro, eu acho que vai. Porque é uma questão seguinte, foram 5 anos de contrato com a Band, evidentemente, imagine, a Band vende as cotas, vendeu todas, vende tudo. A transmissão da Band mudou a Fórmula 1 no Brasil, isso é ponto pacífico. E a Liberty sabe disso, ela sabe que, qual é a emissora? A Globo nunca mostrou Fórmula 2, Fórmula 3, Porsche Cup, corrida de mulheres, né? E a Fórmula 1 do jeito que mostra, entrando no ar 1 hora antes, saindo meia hora depois, com entrevista, nunca mostrou. Porque ela é natural, ela não tem grade para isso. O valor, cada minuto lá vale muito, e tem outras coisas para entrar. A Band é uma emissora espetacular, e para se trabalhar lá, então, exemplo. Eu nunca trabalhei tão relaxado na minha vida, tão... às vezes, eu nem preciso ir lá todo dia, mas eu vou 3 vezes por semana, porque eu gosto de estar lá, né? Às vezes vou lá para tomar café. Mas, obviamente, não tem o poder financeiro da Globo. Então ela fez um acordo com a Liberty Media, que era um valor muito menor do que se tivesse com a Globo, né? E fez esse trabalho extraordinário que a Liberty Media sabe que ela ganhou muitos telespectadores, ganhou meninos, ganhou garotos, ganhou crianças, mas chegou a hora de dinheiro. Então deve surgir outras propostas. Da Band não vai competir com a Globo. Então eu acredito que vá para a Globo, primeiro. Segundo lugar, tem repórteres, nossa, tem altamente competentes, tem produtores, tem um cara que, assim como o Fred Sabino é hoje para mim na Band, tem um cara que foi, durante meu tempo de Globo, nos últimos anos, Rafa Lopes, que assim, ele sabe que ele é minha cria, sabe? Todo mundo me chama ele de meu filho. É extremamente competente como produtor, como analista, inclusive, várias vezes ele analisa, faz stock car, tudo. Narrador, tem o Luiz Roberto, que gosta, vai fazer, gostaria de fazer, já fez. Tem outros para substituir de vez em quando, porque não dá, hoje em dia são 24 corridas. É humanamente impossível. E, enfim, tem. Qual era a terceira? Você voltaria? Primeiro, não votaria. Segundo, ela não vai convidar ninguém da nossa turma antiga, não vai. A gente saiu, está saído, acabou. Mas eu não voltaria. Convidado, eu não voltaria. Tá, então, ficou bem claro, né? Ficou bem claro o que o Reginaldo Leme colocou, as suas respostas, né, aos questionamentos aí no podcast, de que a Fórmula 1 deve realmente retornar para a Rede Globo a partir de 2026, falou do que a Band faz, realmente, né? A Globo não vai fazer, né? Você que gosta de Fórmula 1, né? Você que curte
o que a TV Bandeirantes vem fazendo aí desde 2021, né, mostrando ali, o Reginaldo até fala aí durante esse áudio, né, você ouviu, o Reginaldo falando que a Band entra 1 hora antes da corrida, meia hora de pós-corrida, além de outros detalhes, né, a Band mostra a corrida sprint, mostra praticamente todas as classificações, os treinos de classificação. Então é bem diferente do que a Globo fazia. Então isso aí esqueça, né? A partir do ano que vem, se realmente a Globo retornar, né, à Fórmula 1, e pelo que o Reginaldo diz, né, o cara é comentarista da TV Bandeirantes, se está falando isso é porque ele sabe, né? Ele sabe de muita coisa que está rolando nos bastidores. Ou então é alguma tática aí do Reginaldo Leme, né? Vou colocar isso aqui e de repente a Band vai lá e renova. Acho difícil realmente, porque a Globo, no ano passado, todo mundo lembra disso, eu gravei vários vídeos falando sobre esse assunto, estava muito perto, né, a Rede Globo de retornar à Fórmula 1, é que a Band foi lá e acabou quitando, né? Quitando aí o que ela devia, né, para a Liberty Media, e cumpriu o contrato, né? Cumpriu o contrato nessa temporada de 2025. Mas a partir do ano que vem fica difícil, né? Questão financeira, se a Liberty quer dinheiro realmente nesse momento, com certeza. E o Reginaldo até fala aí também sobre outras propostas que podem surgir. Não sei, se uma Record, acho que só a Record nesse momento, né? Só a Record, porque o SBT dificilmente, não dá nem para imaginar que o SBT vai disputar direitos de Fórmula 1. Talvez a Record, que está lá com o Cléber Machado, que já é um narrador experiente, que já narrou muita Fórmula 1 dentro da Rede Globo, mas a tendência realmente é voltar para a Rede Globo. No ano passado teve aquele evento da emissora, todo mundo lembra, o carro de Fórmula 1 que desceu, o tema da vitória tocando, a logo ali da Globo, Sport TV, Globoplay, né? Então, a Globo não anunciou oficialmente, mas, né, passou toda a impressão, fez aquele clima, né, de que a Fórmula 1 voltaria já nessa temporada 2025, depois a Band se acertou lá, entre aspas, né, com a Liberty Media e está fazendo essa temporada. Vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, ainda nada de oficial, assim que tiver a gente vai trazer os detalhes aqui no canal, mas o Reginaldo disse isso, meu amigo, agora sobre equipe esportiva, é claro que a Globo tem, né, tem lá o Luiz Roberto, que o Reginaldo citou, mas tem o Everaldo Marques, que no ano passado as informações eram de que o Everaldo seria o narrador titular da Fórmula 1. E o Luiz Roberto faria algumas provas, porque o Luiz Roberto está muito ligado ao futebol, né, hoje. Então, com certeza ele não teria condições de transmitir todas as provas de Fórmula 1. E o Reginaldo também cita ali que não aceitaria um convite para retornar à Rede Globo. Mas também no ano passado as informações eram de que a Globo não contrataria ninguém dessa equipe atual da TV Bandeirantes, né? Porque ela tem profissionais suficientes ali para realizar esses eventos, né, de Fórmula 1. Vamos ver o que acontece então. É isso que eu queria trazer para vocês. Manda aí seu comentário sobre isso. E agora vamos mudar de assunto, falar de futebol, falar do SBT, que transmitiu Champions League, jogaço de bola, né? Jogaço de bola. A Inter de Milão na prorrogação, né? 4-3 contra o Barcelona, um jogo incrível, né? Vencia por 2-0. Barcelona virou para 3-2, depois a Inter conseguiu empate, o jogo foi para prorrogação e a Inter fez 4-3, realmente um jogo fantástico, heróico da Inter de Milão, só na Champions League, né? Imagina um agregado de 7-6, né? Agregado estava 6-6, com gol na prorrogação, 7-6. É uma coisa incrível que a gente praticamente só vê isso em jogos da Champions. Mas enfim, trazendo aqui para fechar o vídeo sobre as audiências, né? SBT, no jogo do Corinthians, chegou a liderar. Principalmente ali no segundo tempo, né? Porque durante a exibição do Vale Tudo, né, esse remake da Rede Globo, uma novela que foi muito legal em 1988, eu assisti, mas o remake eu não estou acompanhando, né? Parei de acompanhar novelas, acompanho muito pouca coisa de TV aberta, a não ser o esporte, né? A não ser a Fórmula 1, os jogos de futebol, pouca coisa, né? É só isso mesmo. Então, durante Vale Tudo, a Globo estava liderando. E aí começou a série Encantados. E por volta de 10 minutos da segunda etapa, como você está vendo, colocando aí as informações do portal Lance, a Rede Globo acabou ficando em segundo lugar, o SBT passou a liderar e chegou a 12,2 pontos, né, contra 9,1 da Globo. O Thiago Leifert até brincou a questão do sino, falou do Celso Portiolli, que é uma tradição do SBT, né? Celso Portiolli, quando tá na liderança da audiência aos domingos, toca o sino. Aí o Thiago falou que não tinha esse recurso, não estava lá com o sino, mas ele fez essa brincadeira, o Thiago Leifert. E outra coisa que chamou atenção também, né, que não tem nada a ver com a questão da audiência,
Mas o Thiago, ele gritou o gol, né, do América de Cali, e logo que ele gritou o gol, ele falou, tá vendo? Agora eu gritei. Quero ver vocês reclamarem. Por quê? Naquele jogo, quando foi lá na Colômbia, América de Cali e Corinthians, o gol do América de Cali, ele não narrou o gol, né? Ele falou gol dos caras, e recebeu várias críticas nas redes sociais, comentei também, gravei um vídeo falando sobre isso, afinal, o canal aqui é para falar desses assuntos da mídia esportiva, é o carro-chefe aqui do canal, e o Thiago acabou, né, narrando o gol, mas ele disse que se tivesse outro gol, ia ser gol dos caras, né? Ele falou, agora, ó, quem gostou, gostou, narrei o gol aí, né, vocês reclamaram, gritei o gol, mas no próximo gol, vai ser gol dos caras, não vou narrar o gol, não vou gritar. Então, só que não saiu, né? Ainda bem para o futebol brasileiro que não saiu, né? Mas o resultado foi muito ruim para o time do Corinthians, que agora precisa vencer, né? 2 partidas fora de casa aí para tentar sua classificação, ou pelo menos segundo lugar do grupo para ir para aquele playoff, né? Mas tudo bem. Tá, então o SBT conseguiu liderar, né? Por vários minutos aí, quase todo o segundo tempo de jogo. Quando acabou a novela Vale Tudo, né? Aí entrou essa série Encantados e o SBT se deu bem nessa. Já à tarde, né, o jogo da tarde, jogaço de bola Inter de Milão e Barcelona, sensacional, da Champions, o SBT fez 5,7 de média em São Paulo. Esses números são de São Paulo, né, tanto do Corinthians como aí da Champions League. Então, é 5,7 e teve um pico de 8,8 por volta das 18 horas e 30 minutos, o que garantiu aí para o SBT, né, esses números garantiram o segundo lugar. Perdeu para a Rede Globo, claro, mas ficou em segundo, né, conseguiu superar a Record. Então, se deu bem com o futebol, né? Segundo lugar com a Champions, segundo lugar com a Copa Sul-Americana, depois, a partir ali dos 10 minutos do segundo tempo, até o final do jogo do Corinthians, liderou a audiência. Tá bom, né? Você vê, é só futebol realmente, só o evento esportivo, né, importante, com camisas importantes em campo. É só um evento esportivo mesmo para fazer, principalmente futebol, né? Para conseguir, de vez em quando, aí, balançar a audiência, superar em alguns momentos a Rede Globo, porque não é fácil, né? Durante a programação normal, meu amigo, sem futebol, por mais que as audiências não sejam as mesmas de outros tempos, mesmo a audiência da Rede Globo não é a mesma, né? As coisas mudaram hoje, com muitas opções que você tem, principalmente YouTube, aí, Netflix, né? As redes sociais, mas a Globo continua sendo a líder de audiência. Mas é legal, né? Quando acontece esse tipo de coisa, essas brincadeiras, né? O sino, é o que eu falo, o futebol é que proporciona esse tipo de situação aí, em termos de audiência das emissoras de televisão. Bom, ficamos por aqui com esse vídeo, a gente volta a qualquer momento, falando de mídia esportiva, TV, rádio e internet. Se você gostou do conteúdo, faça a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix, deixe o seu likezão é muito importante, ativa o sininho em todas, compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos. Olha que vídeo legal, né? Se você gostou, evidentemente, ajudar aí o crescimento do canal, você não paga absolutamente nada e colabora muito aqui com o nosso canal. Valeu, gente! Um abraço, tchau, tchau!